Atenção, gente, o tema é o Goiás no debate das feras. Qual o motivo ruim do retrospecto do Goiás em clássico nos últimos anos? Por que o Goiás caiu tanto em clássicos contra Atlético e Vila Nova nas últimas temporadas? O cenário era o seguinte, para você que não é aqui do estádio Goiás que está vendo a gente, o Goiás de 10 partidas contra o Vila, ele ganhava 8, empatava 1 e perdia um jogo. Contra o Atlético a distância ainda era maior, porque o Atlético era um time, né, de divisão de acesso, um time de Série C em alguns momentos e tal. Em 2006, com a volta do Atlético, as coisas se equilibraram. E aí o Atlético passou a ser uma pedra no sapato do Goiás. E na gestão do Hugo Jorge Bravo, um pouquinho antes também já, né, nas últimas gestões ali, o Vila Nova já estava incomodando um pouco mais o Goiás. E há 3 anos, o Goiás não sabe o que é vitória contra o seu principal rival. E o Atlético também tem um histórico interessante contra a equipe esmeraldina. Se não, vejamos, o Atlético conquistou 2 campeonatos goianos dentro da Serrinha, né, o Atlético eliminou o Goiás em Copa do Brasil também dentro da Serrinha. Então o que aconteceu com o Goiás, gente? Vejam só os dados do Goiás em clássicos nessa temporada 2025. São dados alarmantes, que chamam a atenção, né? Eduardo da Cabral, coloca na tela do canal do YouTube aí o retrospecto do Goiás em clássicos nessa temporada. Ele tem 1 vitória apenas contra o Atlético na Série B, 2 empates e 4 derrotas. Ele marcou 9 gols, tomou 9 gols, marcou 5. Olha o aproveitamento do Goiás em clássico, gente. 23,8%. 23,8%. Ele perde pro Vila 1-0, perde pro Vila Nova de novo 1-0 em casa, empata com Vila Nova 0-0, empata com Goiás, com Vila Nova pela Série B 2-2, perde pro Vila Nova na Série B agora, recentemente 2-0. Contra o Atlético são 2 jogos, uma derrota em casa, 2-1 no Campeonato Goiano, e uma vitória, a única vitória dele em clássicos na temporada, 2-1 no estádio Antônio Ascioli. Matheus Carvalho, quem te viu e quem te vê, hein? 23% de aproveitamento apenas do Goiás em clássicos nessa temporada 2025. O que aconteceu com o Goiás em clássicos, Matheus? Sei lá, tá perdendo. É loucura, né? Que loucura, velho. Vejo com naturalidade isso aí. O Goiás é um time que está em reconstrução. O torcedor pode achar ruim, né, esse tipo de frase que eu estou falando, mas o fato é isso. O Goiás ele está em reconstrução. Algumas gestões que passaram lá no Goiás foram altamente desastrosas, gastaram muito, deveram muito. Teve uma época que o Goiás estava devendo até o Verdurão, e aí agora está reconstruindo tudo. E leva um tempo. Doa ou não, leva um tempo. E aí esse tempo você pode ter muitas dívidas, algo que o Goiás já está saneando, né? Saneando bem, mas nesse período também você pode não conseguir manter uma base forte de um ano para o outro, que isso para mim é o essencial. Você ter uma base forte de um ano para o outro é o que te dá mais qualidade para você chegar em um campeonato goiano e ganhar um campeonato goiano. É o que te dá mais qualidade para você chegar num clássico e ganhar um clássico. Então, o que eu falei acho que foi o ano passado que eu falei isso, né? Com a mudança estatutária do Goiás, muita coisa iria mudar. E essas mudanças, elas iriam acabar levando um certo período, um médio a longo prazo, para ser reconstruído. Na época mesmo, eu quase apanhei nessa bancada aqui, né? Que eu falei, o Goiás ele vai passar um período sem conquistar títulos, vai ser um time que vai ter dificuldade para ganhar os clássicos, vai ficar patinando por um tempo, até você voltar a pegar um jeito, até você voltar a pegar a mão da situação. E isso aí, infelizmente, tem acontecido, mas felizmente o Goiás aos poucos vem evoluindo. Não é à toa que está brigando não só pelo acesso, mas pelo título do campeonato. E isso é uma evolução dentro daquilo que o Goiás caiu muito nos últimos anos. Então eu vejo tudo isso com naturalidade, não é nenhum filme de terror. Perder clássico é extremamente ruim para o torcedor, é ruim para o clube, mas a gente tem que se apegar àquilo que o Goiás vem evoluindo degrau a degrau. 12h51, Vedacil de Goiás para todo o Brasil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Comiqueto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. Meus amigos, venha para a nossa maravilhosa Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem.
Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. E é claro, né? Rainha da Borracha. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU, borracha e instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 32319000, 32319000, Rainha da Borracha. Alô, Eduardo Mendanha, tá em Matrinchã, rapaz. Matrinchã, pertinho ali da cidade de Goiás. Ligadaço no som do FM da Band News Goiânia. O som tá pegando em Matrinchã. Dá quase 130 quilômetros aqui de Goiânia. Obrigado, viu, Dudu? Grande vilanovense, ligadaço aqui no microfone Band News. Abraço pra você. Alô, X-Tudo e segurança do Vila Nova. Bruno Marques Costa. Abraço a todos da mesa, que é o X-Tudo, sempre ouvindo vocês na Band News. Ô, Jean, o Goiás, ele perde o compasso dos clássicos e parece que ele não retoma mais, né? O aproveitamento do Goiás em clássicos nessa temporada é ridículo, cara. Põe de novo na tela do canal do YouTube, Eduarda. Apenas uma vitória. Uma vitória apenas e contra o Atlético. No ganho do Vila Nova há 2 anos. Olha aí, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clássicos, apenas uma vitória. 4 derrotas e 2 empates. 23,8% de aproveitamento. O que tem acontecido com o Goiás em grandes jogos aqui no futebol goiano, Gê Lopes? 12,53. Thiago, até o ano passado, essas derrotas, né, esse retrospecto ruim em clássicos, passaram muito pelos elencos ruins, por treinadores fracos e tudo mais. Eu vou me ater a esse ano. No Campeonato Goiano, o Goiás também tinha um treinador que muita gente gosta, eu não gosto, acho ele um treinador ruim, que fez o Goiás ser um time muito bagunçado, jogar com um time desarticulado, desorganizado, contra os seus principais adversários, Vila e Atlético. Então, o Goiás perdeu os clássicos do Campeonato Goiano, muito pelo treinador que tinha, que era muito ruim, muito fraco. Neste ano, tem um treinador melhor, tem um elenco muito mais qualificado, né? Neste ano que eu falo na Série B. Um elenco muito mais qualificado, montou um time forte para a disputa da Série B, tanto é que foi líder a maioria das rodadas e hoje é vice-líder. Mas, infelizmente, tem um outro grande problema no Goiás, que é a falta de identificação desses jogadores contratados com a camisa do Goiás. No último sábado, a gente viu um Vila Nova aguerrido, um Vila Nova disputando cada lance como se fosse o último prato de comida no deserto, e o Goiás entrando, os jogadores do Goiás entrando como se fosse um jogo normal, um jogo qualquer, sem a mesma vontade. Então passa muito também, Thiago, pela falta de identificação dos jogadores com a camisa esmeraldina. Quando o Goiás era soberano nos clássicos, batia em todo mundo, sistematicamente, é porque mais da metade do elenco era formado por jogadores da base, que tinham amor à camisa do Goiás, ou pelo menos tinha respeito à camisa do Goiás. O Vila tem quantos jogadores da base? Quantos jogadores da base o Vila Nova tinha sábado, quando ele venceu o Goiás mais uma vez? Não tinha jogador da base. É verdade, você tem razão, mas aí passa pelo treinador. Veja como o treinador do Goiás escalou o Goiás e veja como o treinador do Vila Nova escalou. O Luizinho Lopes era bom? Oi? O Jean Lopes não, gente. O Luizinho Lopes era um bom treinador? Ou você criticava ele cedo da tarde à noite aqui? Não, ele era um mau treinador, treinador. E ele é um treinador que nunca perdeu para a equipe do Goiás treinando o Vila Nova. Então também não é só treinador, Jean. Mas eu falei que até o ano passado o Goiás tinha maus elencos e treinadores ruins. Pois é. Esse ano, na Série B, o Goiás ganhou do Atlético. Quando jogou de uma forma diferente, o treinador escalou de uma forma diferente e não ganhou do Vila no primeiro jogo, porque sofreu um gol lá no finalzinho da partida, poderia ter vencido. Agora, nesse último sábado, não, foi uma vergonha. Tanto o trabalho do treinador, que foi péssimo em tudo, na escalação e nas trocas, quanto do elenco que não jogou nem com metade da mesma vontade que o time do Vila Nova jogou. Faça parte do canal do YouTube Band News Goiânia. Seja membro do canal, é muito fácil e barato, gente. Apenas R$ 2,99 ao mês. Venha pro YouTube da rádio mais bairrista do seu rádio. 2h56 da tarde, debate das eras, oferecimento. Like Imóveis, seu AP pelo Minha Casa Minha Vida. É na Like Imóveis. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Pizzas e há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. E Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050. Não tem praga que aguenta. Gente, eu preciso de mais 70 likes para bater pelo menos a meta dos likes, tá? A gente não bateu nem 400. Inscritos aqui tá aumentando, ó. 63.987. Ganhamos mais 4. Só mais 3 inscritos, amigo ouvinte. Sapeca Like é o nosso presente de aniversário. Hoje teve bolo aqui na rádio,
teve salgadinho, teve suquinho, e a gente precisa também de inscritos. Só mais 13 inscritos pra gente bater a meta do dia, vai? Sapeca like aí também, inscrição. Ô Danilo Dias, cara, eu começo a acreditar que a vida é feita de fases, sabe? Eu tenho muito desse negócio comigo que eu não acredito nesse trem de espiritualidade no futebol. Porque se fosse assim, meu amigo, os jogos só terminariam empatados, porque todo mundo tem Deus no coração, e todos nós somos filhos de Deus, ok? Todos nós aqui somos filhos de Deus. Eu não acredito em espiritualidade, mas eu acredito em fases. Porque todos os argumentos que o Jean Lopes colocou aqui são bons argumentos, eu os rebati. Ah, é falta de um bom treinador. O Luizinho Lopes era extremamente criticado por nós aqui, e ele nunca perdeu para o Goiás comandando o Vila. Ah, é falta de jogador da base. O Vila também não tinha jogador da base em campo e venceu o Goiás de novo. O Atlético também não tem jogador da base e tem mais vencido do que perdido para a equipe do Goiás. Alguma coisa está acontecendo. O que é, Cracasso? E o Goiás também não precisa de vitória em clássicos para chegar à Série A, não, né? Isso aqui é muito mais um contexto histórico do que propriamente uma necessidade de vitória para cima de Atlético e Vila para que o Goiás alcance o objetivo de chegar à Série A. Agora, que incomoda o torcedor esmeraldino, incomoda, sem dúvida alguma, ou não? Com certeza, Thiago. O Goiás, ele transita melhor a médio e longo prazo nas competições e prova disso foi o ano passado. Ele perde 6 pontos para o Vila Nova e consegue chegar ainda a 64 pontos no final da temporada, mais do que o próprio Vila, que venceu os 2 clássicos na temporada passada. O Vila coloca um peso na semana, ele coloca um trato diferente quando é esse jogo. E esse peso diferente veio desde a era Hugo Jorge Bravo, que ensinou os jogadores, o staff, a ambiência que é a semana de clássico. Não vamos longe, não. O Goiás, para mim, falta ausência de líderes ali dentro. Coloca jogador frio pra falar numa semana de clássico, né? A semana de clássico eu fui habituado àqueles jogadores mais calorosos, mais quentes, que já borbulhava o clássico numa fala mal colocada, ou então numa fala provocativa. Essa semana colocou o Messias pra falar, ele foi bem frio, tranquilo, falando que era mais um jogo, ali não se importava tanto com casa cheia, ou então se tinha vários jogadores do Goiás ali que estão habituados. Semana de clássico, semana de guerra. Pegar a frase do presidente do Vila Nova para definir bem o que eu quero dizer. Eu gosto dessa palavra desfrutar. E ele usou desfrutar o caramba, né? Para não falar outra palavra que ele falou, mas aqui é guerra. E foi assim, literalmente, desde os 35 segundos de jogo, né? No meio de 4 jogadores de branco, um de vermelho consegue sair com a bola dominada e ainda fazer o gol na entrada do jogo. E o Goiás falta essa ausência de líderes. Hoje o torcedor silencia grupos de WhatsApp porque não aguenta tanta zoação. Então eu penso que esse retrospecto aí é ruim, é péssimo. Mas a liderança, você tá falando aí que faltam líderes ao Goiás, ok? Sim. Mas o Goiás tá na vice-liderança da Série B, ué. É o melhor goiano da competição. E te digo mais, o time ao lado do Coritiba que então, mais não tá venceu... tudo perdido não, muito pelo contrário. Pelo contrário, ontem eu defendi isso aqui, pra não querer instalar crise onde não há. Ah, se o Mancinho perde pro América já pode cair, balançar. Pelo amor de Deus, né? Quem passou isso na cabeça? Pelo amor de Deus, o cara tem 12 isso vitórias. Aí, pelo amor de Deus. Hein? 12 vitórias no campeonato, é o segundo melhor visitante, um dos melhores mandantes da Série B. Não é porque perdeu um clássico que tá tudo errado. E te digo mais, o ano passado, o torcedor tem que se apegar, Thiago, o Goiás tinha 35 pontos e tava no 5º lugar. Hoje o Goiás tem 41, 6 a mais e é o vice-líder, com 7 pontos de avanço do Clube do Remo. O Goiás transita bem na competição, tá tranquilo, é só dar seguimento ao que vem fazendo, sem muito alarde, se perder, se nada, vai fazer um jogo bem conseguido contra um time que tá muito instável na tabela de classificação, volta a ser o campeonato normal, transita bem, elimina todos os jogos fora de casa, basta cumprir o comandante e o Goiás segue a sua vida, segue a sua caminhada. Agora, quando for falar de clássico, aí, meu amigo, a semana tem que ser diferente e no próximo derby a gente volta a falar sobre isso.